tire as suas sandálias, se achegue a este momento santo e venha conosco para meditar o Evangelho deste domingo. Meu nome é Silvia. Eu sou a Elaine. E eu sou o Bruno. E nós estamos na Caminhada Podcast. E o Evangelho de hoje é o Evangelho do segundo domingo do Advento. Estamos iniciando o nosso ano dentro da liturgia do ano B. Ano B. Ano B. Evangelho de São Marcos. Vamos meditar durante esse ano. Então, vamos lá. Evangelho de São Marcos, qual que é, Elaine? Capítulo 1, dos versículos de 1 a 8. Princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto. Traçai o caminho do Senhor, aplainai as veredas, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro, mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água. Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, nesse evangelho a gente vai ver que João Batista, ele vai anunciar a vinda do Cristo, né? Então, como estamos chegando próximo do Natal, na Igreja Católica, sempre o segundo domingo do Advento vai vir com um texto falando de João Batista. Ele está preparando o caminho. E ele, né, batizava o povo com água. O que quer dizer? Ele queria que o povo se redimisse dos pecados. É um batismo de remissão dos pecados, não perdoava os pecados, porque o batismo de perdão dos pecados é somente com Cristo, na cruz. Mas ele fazia esse batismo para simbolizar que a gente estaria se redimindo para a vinda do Messias, que é o próprio Cristo, quando ele fala que não seria nem digno de amarrar suas sandálias. É uma tomada de consciência, né? Sim, sim, uma preparação, né? O advento é aquele de há de vir, né? Então, você vê que a igreja prepara com tanta riqueza aí a vinda do Cristo, que a gente vai celebrar aí nos próximos domingos, nos próximos dias aí. E o mais interessante de João ele vestia com trajes de animal e comia gafanhotos. Por que comia gafanhotos? Olha que legal isso aqui. Scott Hahn vai falar assim que o gafanhoto é um dos poucos insetos considerados puro. Na língua hebraica, quer dizer kosher. Ou seja, Deus permitia que os israelitas da antiga aliança comessem. Isso está em Levítico 11. Então, o que faz remeter? Que João Batista ele estava de acordo com a Torá. Entendeu? Por isso que o povo batizava, recebia o batizado dele, aceitava o batizado de João Batista. Por quê? Ele estava de acordo com a Torá. Ele não estava em desobediência com Deus, não estava fazendo nada da cabeça dele, mas sim uma coisa que estava lá na Torá. Ah, que legal. E é muito interessante porque se você pegar a linhagem de João Batista, ele é filho de um sacerdote, né? E o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Exatamente. Né? Então, quando o Império Romano, né, percebe esse homem no deserto, as multidões que ele foi levantando e todo o movimento que ele fazia, ele era muito ameaçador naquele momento. Tá, só uma correção. Por conta de tudo isso. Não é Império Romano, eram os fariseus. O Império Romano não, eram os fariseus. Sabe por quê? Porque os fariseus tinham medo de João Batista tomar o povo para ele e eles perder renda no templo. Os romanos só queriam o que era deles, mas eles não interferiam na religião.
Entendeu? Tanto que Jesus não tinha problema com o romano, curou um centurião durante a semana no Evangelho. E o próprio governante não mandou matar, né? Lavou as mãos. Lavou as mãos. Jesus não tinha problema com o romano. Eram os fariseus e saduceus. Por quê? Eles queriam ter o domínio do povo. Por quê? O povo saindo do domínio deles, caía a arrecadação do templo. Entendeu? E daí isso é muito interessante, porque se a gente conseguir trazer essa percepção para o dia de hoje, o que vai cair, né? O que vai deixar de existir, o que vai perder rendimento, se a gente começar a se redimir dos nossos pecados. Então, aí essa preparação aqui para que João vem trazendo, porque a gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe a nossa vinda, Sim. A nossa ida, e a vinda de Cristo, a segunda vinda, né? Porque aqui não está falando somente do Natal, mas está falando também da segunda vinda dele. Certo? Tanto que o primeiro domingo e o segundo domingo do Advento tem essa ligação com a segunda vinda de Cristo. Sim. A gente vai começar a viver mesmo o Advento, o nascimento de Cristo, Natal, a partir do terceiro. Terceiro, que é o domingo da alegria, que a igreja comemora, né? Que é a liturgia Gaudete, se eu não me engano, se eu não fujo de memória. Mas esses 2 primeiros domingos, a gente está relatando especialmente a segunda vinda de Cristo. Então, o que João quer, a mensagem que ele quer passar para nós, prepare. Se prepare. Faça em jejum, porque você vê a simbologia de João Batista está na roupa dele, né? Ele vestiu roupas de pele. Por quê? Quer dizer que roupas humildes. Ele não usava túnica, nada. Por quê? Eu estou em penitência, eu estou me preparando para a vinda do Cristo. Eu estou fazendo jejum, como gafanhoto, como mel. E daí é muito interessante a gente colocar isso também. Os fariseus, os saduceus, eles tinham toda uma vestimenta que de longe você sabia. Né? Então, eles tinham uma renda atenção, né? em volta da bainha, debaixo da roupa, que os guardava, circundava, né? Cada um dos fios, cada um dos nós representava, né? Jesus não, Deus. E eles tinham um manto com uma cor, com um número de linhas específico dentro da graduação. Então, assim, quando eles passavam, e daí é muito legal se a gente voltar lá em Davi, né? Quando o filho de Davi morre, ele se despe das vestes e se veste de cinzas. Sim, né? Então, assim, o movimento da época era isso. Você ter uma veste imponente, que te aproxime de Deus, que traga Deus para te proteger por todos os lados. E quando você está em penitência, quando você está sofrendo, você tira isso e mostra a todos o seu sofrimento. Sim. Não é nem questão de sofrimento, mostrar quem realmente você é. Sim. A dependência que você tem de Deus, né? Você se despojar do que você é, né? Para deixar Deus agir na sua vida. Exatamente. E daí, essa reflexão, para os dias de hoje, ela é fundamental. Hoje eu estava falando no consultório com um paciente sobre álcool, sobre o que o mundo oferece, sobre o que a gente come, porque a mídia hoje eu colocaria no lugar desses fariseus. Porque se eu for levar uma vida de acordo com uma vida penitente, de acordo com uma vida santa e reta, né? Sim. A gente já entendeu que a santidade vai levar um tempo, que somos todos pecadores. Mas uma caminhada, né? É uma caminhada. Estamos na caminhada. É dia após dia. Santidade mesmo é só quando estiver do outro lado. Só lá. Mas vamos pensar, né? Quem é que vai perder dinheiro? Quem são os fariseus de hoje? Aqueles que querem vender seus produtos, né? E se a gente tenta levar uma vida mais... A internet, regrada, o celular, sim. a alimentação, né? Você só come o que a indústria manda. Exatamente. Que te apresentam, o que te apresentam. Você dança, você fala, você bebe aquilo que o TikTok fala que é bom. Sim.
Opa, falei o nome do aplicativo. Não me bloqueie, Instagram e YouTube, ninguém. Por favor, mas enfim, é a mídia. Né? Sim, tanto que quanto mais view você tem, há uma procura de determinadas marcas te patrocinar, porque se bastante gente está vendo, então meu produto vai ser visto. Sim. Sim. Né? Eu queria chamar a atenção, né, uma visão que eu tive aí da palavra. Por que João Batista ele se vestia com as vestes humildes que a gente está falando, comia gafanhoto e mel silvestre? Eu acho assim, ele se vestia com vestes de pele de animal, porque era uma coisa simples, entendeu? Não precisava de tanto glamour. Não, mas de tanto investimento e de tanta... Era uma coisa fácil dele confeccionar e ter. Provisão divina. E por que ele comia? E por que ele comia gafanhoto e mel? Porque era o que estava no caminho dele, era uma coisa que era fácil para ele achar. Então, deixa eu só concluir meu pensamento. O que eu vejo nisso? Ele não se preocupava, ele era totalmente despojado das coisas do mundo, ele não se preocupava com as vestes, ele não se preocupava com a alimentação requintada, ele comia aquilo que dava, aquilo que ele encontrava com facilidade, e a veste era aquilo que era de mais simples. Por quê? Porque ele se preocupava com aquilo que era mais primordial, que era o reino de Deus, que era anunciar, que era levar as pessoas à conversão, que era levar as pessoas a ter esse encontro de remissão para poder, a hora que Cristo viesse, poder acolher Cristo. Agora, então, assim, ele ocupava o tempo dele com aquilo que era mais precioso. Né? Ele fazia o que o Evangelho pede, buscar o reino de Deus, e tudo será dado para crescer. Exatamente. Ele usava só o básico. Não tinha dinheiro. Era só o básico, só aquilo que ele precisava para sobreviver, o corpo dele se nutrir, e ele se aquecer, só. Eu estava estudando sobre gafanhotos, porque deu uma curiosidade, falando, por que gafanhotos, Tanto animal comer. O gafanhoto tem 70% de proteína. De proteína, é rico em proteína. Sim. E mel, você pode falar, ele é um antibiótico natural, ele é riquíssimo. Ele é vitaminas. E super alimento, né? Ele é super energético. Sim. Então, quando a gente pensa que ele tem ali uma fonte riquíssima de energia, que hoje a gente come arroz branco, pão, batata, né? Que não é nada rico. Não é nada, super pobre. E as nossas fontes de proteína também, hoje em dia, são congeladas, não é nada feito. Industrializado tudo, Industrializado. Né? Então, quer dizer, para ele era o que ele precisava, vitaminas e proteína. Fechou. E tudo isso, a forma dele viver, está tudo ligado à Torá. Então, quer dizer o quê? Ele vem cumprir aquilo que Deus, desde o começo, pediu para que o povo fizesse. Agora, por que ele perdeu a cabeça, né? Porque ele quis anunciar o reino de Deus e incomodava muitas pessoas. E ele foi até as últimas consequências, né? Foi. Mas é muito legal também, Bruno, saber que mesmo dentro dos poderosos, tinham aqueles que faziam doações, tinham aqueles que cuidavam, né? Então, não é porque os ricos, né, os próprios romanos, né, tinha gente ali de dentro do palácio que era discípulo dele. Sim, Nicodemos era um doutor da lei e ajudava na missão. E daí, quando a gente pensa nisso, a gente vai incomodar quem, né? Dentro da Torá, dentro das sinagogas, dentro da nossa igreja, dentro de todas as religiões, vai ter gente muito boa e vai ter gente fazendo coisa errada. Sim. Vai ter gente que vai pegar aquele dinheiro e investir na obra, e vai ter gente que vai pegar aquele dinheiro e investir no bolso. Sim. E essas pessoas são as que se incomodam quando alguma coisa começa a aparecer. Sim, com certeza. E isso, a gente tem que tomar cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso, que a gente está à frente de pastoral, de ministério, porque o que a gente está passando para as pessoas que estão à nossa volta? Porque que nem, vou dar um exemplo aqui. A Helena está organizando a cerimônia do Crisma. Então, todo o dinheiro que está vindo dos pais estão pagando para ela. Ela morre de medo, eu concordo com ela com isso, porque ela pode estar achada, tá, pai, por que cobrar todo esse valor? E porque é um valor simbólico, não é nada
coisa. Mas assim... A partir do momento que você lida com as dinheiro, pessoas é falam, mas complicado. por que tanto dinheiro assim? Daí, se você parece com uma roupa diferente, mas será que ela comprou? Porque até então ela não tinha serviço, nada, agora parece com uma roupa diferente. Ah, o carro tá diferente. Trabalho com brechó, viu, gente? Por isso que eu penso com roupa bonita, porque, ó, eu compro baratinho. Já aproveito e fazer uma merchan do meu brechó, tá bom? É isso aí. Mas entendeu? Deus que me livre. Tá. O que é meu, o que é do outro é do outro. Então, a gente tem tudo uma transparência É só nisso. um exemplo. O padre está consciente do que a gente recebe, do que a gente gasta, no que a gente gastou. Não, mas eu digo para você da última reunião. Eu não Sim. estive presente na reunião da preparação do próximo ano esse ano, mas do ano passado, eu me lembro que o Mateus soltou o valor da verba. Eu não sei se foi pós a festa ou se foi a preparação do ano seguinte. Eu sei que ele falou a quantidade que tinha dentro da igreja, do mensal ali da igreja. Sim. E tinha uma pessoa do meu lado e falou assim: nossa, mas tudo isso. O Mateus estava sentado na frente, olhando para trás e falou: não dá para pagar nem a metade das contas. Então, às vezes, a gente não sabe o quanto custa. Exatamente. Né? Então, assim, uma cerimônia de crisma, você tem as flores, você tem o óleo, você tem a luz, você tem a limpeza, você tem uma série de coisas. Ele vai querer dar uma lembrancinha para os crismandos, né? Fala para mim, Silvia, uma pergunta, cortando você. Alguma vez você sentou no banco sujo na igreja? Não. Eu nunca. E olha, uma coisa que eu vou falar, a gente tem, né, que agora, com a graça de Deus, está tendo comunhão diária todos os dias na paróquia e a gente encontra as moças que fazem a faxina lá. Gente, eu nunca tinha visto, mas o zelo que elas têm de limpar banco por banco, de limpar o chão debaixo de todos os passar bancos, pano, varrer e passar pano em tudo, a igreja fica cheirosinha. Então, assim, elas têm que ser pagas, não é? Produto é caro, a igreja é grande. Exatamente, a igreja é grande. E daí, assim, eu me lembro, quando a Helena nasceu, todos os bancos da igreja foram reformados. Foram. Né, o rapaz que fez a reforma do berço dela, que era um berço de 20 anos da minha irmã, era o mesmo cara que estava fazendo a reforma dos bancos. Então, assim, a gente só está acostumado a ver pronto. Sim. Exatamente. A gente só vê o saldo final, né? Quanto arrecadou, mas e o quanto está saindo? E daí, esse evangelho, ele é exatamente isso. Ele vem trazer o pré, né? É a arrecadação do dinheiro, é a preparação para a vinda do Senhor, é o parar e analisar. Sim. E eu acho isso muito providente, né? A igreja tem uma sacada de colocar isso no advento, porque não é só a vinda de Jesus. A gente tem aí mais 365 anos que vão ser chamados de presente. Dias, né? Dias. Não. Dias. Não são anos. Anos vai ter também, mas um ano. E 365 dias que a gente vai chamar de presente. Sim. Né? Então, assim, eu posso fazer do meu presente diferente do que está hoje. Sim, com certeza. E talvez eu não consiga mudar uma rotina em um dia. Não. Mas eu estou hoje é dia 7, há 23 dias. Sim. Então, em 23 dias, eu tenho a oportunidade de começar uma mudança. Eu vejo muito, parece muito na minha timeline, falando assim, agora estou em dezembro, mas eu não cumpri nada do que eu fiz em janeiro, no começo do ano. Nossa, das coisas que eu prometi fazer, não cumpri metade delas, né? Você vê que como começa a pesar a consciência. Às vezes são coisas supérfluas, mas a consciência pesa. Sim. Né? E você vê como que é o bonito do Natal e da liturgia da igreja, né? Esse evangelho nos leva a meditar o que a gente tem que fazer nesse mundo. Agora, se falar para você, começo do ano, em janeiro, vou fazer essas coisas, vou fazer durante o ano. Será que durante o ano eu coloquei na lista me aproximar mais de Deus? Ter um relacionamento mais íntimo e verdadeiro com Deus? Né? Carro novo, roupa nova, casa, reformar casa. Metas, né? Metas, né? Não, quero daqui 3 meses estar ganhando tanto, até o final do ano quero ganhar tanto para fazer aquela viagem, tudo. Legal. Se consegue, louvado seja Deus. Tá? Mas e o reino de Deus? E aquele que proporciona tudo isso, onde fica? Exatamente. Qual
sequência que está, qual lugar que ele está. Esse evangelho nos leva a isso aí. João Batista vem falando. Sim. E daí é o que cai no que a Elaine falou, né? Ele busca primeiro o reino de Deus. Ele não se importa com todo o resto. Sim. Ele passou fome? E não falta. Não falta. Tudo mais foi dado em acréscimo. Pode ter certeza, ele viajou pra caramba, porque ele anunciou muito o reino de Deus. Sim. Do jeito dele, na época dele, no contexto da época, tá? Sim. Não vamos misturar as coisas, mas ele andou muito, viajou muito, conheceu muitos lugares. Pessoas poderosas, como eu acabei de dizer. Exatamente. E daí você pega relatos, né? E daí não dá para a gente falar aqui porque não são Não é do texto, verdades de fé, É. como diz você. É. Mas assim, os relatos que a gente tem, né, de outros textos, é que a doação chegava e ali eles aclamavam ao Senhor, glorificavam a Deus e comiam. Então, assim, hoje tem pão de queijo, vamos comer todo mundo pão de queijo, saciar, em vez de falar assim, não, vou guardar um pouquinho para amanhã. Não. Né? Eles comiam, acabava, e amanhã, se não tiver, come gafanhoto de novo. Sim, Cada dia a sua providência. Né? é o pão nosso de cada dia. É o pão nosso. A oração, de cada fazendo dia. a oração nunca, na essência. E nunca faltou. Não. E não Tinha falta. dia que era pão de queijo, tinha dia que era gafanhoto. Tem dia que é ovo, tem dia que é bife. E assim, E assim vai. vai. Deus cuida de cada um de nós. A gente não precisa desesperar. Mas daí é bem o que ele está pregando, né? Exatamente. Deus vai cuidar de todos. Está escrito: o sol nasce para todos, Sim. a sombra está para o ímpio e para o bom. Sim. Mas Deus não vai cuidar de todos. Não porque... Você tem que ter essa conexão. Sim. Não é todo mundo que vai achar gafanhoto no deserto, nem não eu. porque Deus não quer cuidar. Mas porque você não tá Você ali, não quer que ele cuide de você. Você não está escutando o que ele está te falando. Tem que deixar claro isso aí. Não é que Deus não vai cuidar de todos porque fala, não, vou cuidar daquele porque aquele está jejuando Não. e aquele não. A graça, ela está à disposição de todos. Mas para alcançá-la precisa do esforço do ser humano. Sim. Até Se porque, não tiver o esforço, a graça não vai cair. Até porque tudo que é bom é trabalhoso. Sim. Tudo que é bom é trabalhoso. Você quer fazer uma viagem, você tem que ralar para conseguir o Programar. dinheiro, programar para conseguir dinheiro. Com Deus não vai ser diferente. Ele é simples. Sim. Só que ele tem que ter uma constância. E eu te digo mais, Bruno. É dia após dia. O que acontece é que você não escuta. Ele está ali do seu lado, falando assim, o mel está atrás daquela árvore, tem um buraco. Você está tão dentro da sua ansiedade, a sua fome grita tanto, a sua perturbação interna é tão grande, que você passa pela árvore, olha para a árvore e não vê o mel. Você acaba comendo a folha, o casco da árvore, né? Porque o desespero é tão grande para comer. Né? Existe uma outra passagem aí, eu acho que é Elias, que vai uma galera para arrebentar ele e o servo fala assim, morremos. E daí ele fala assim, Senhor, abre o olho do menino, pelo amor de Deus. E daí quando o servo vê a quantidade de proteção que eles tinham, o servo relaxa, tudo certo. Então, e é isso, né? O que João Batista vem nos convidar é para essa observação. Sim. O que é que está me afastando de Deus? Sim. O que é que eu preciso tirar do meu caminho para conseguir escutar essa voz? E Como ele que fala eu na vou? palavra. Qual é a mexidinha nas prioridades que eu preciso dar para poder, né? Penitência, jejum. Sim. E oração. É tão simples, né? Tão simples. Penitência, jejum e oração. E daí, isso a gente está falando de 2000 anos atrás. Sim. Nossa Senhora, há pouco tempo, apareceu pedindo a mesma coisa. Que até hoje funciona, né? Funciona. É uma Então, regra básica de um cristão. Sim. Tá? Se você quer ter uma intimidade com Deus, você tem que desapegar das coisas. E como você desapega? Penitência e jejum. Você quer ouvir Deus? Faça jejum para você ver se não ouve. Deus fala com você. Às vezes as pessoas falam, mas por que você está fazendo jejum? Foi para eu aprender a dominar meu corpo. Sim. Porque eu não vou conseguir limpar os meus ouvidos, aquietar a minha mente para conseguir ouvir a voz de Deus se eu estiver conectada com os desejos do meu corpo. Sim. O meu corpo vai pedir
comida, meu corpo vai pedir ar-condicionado, meu corpo vai pedir um sofá que me abrace. Uhum. Ele vai ter necessidades Sim. físicas. Sim. Ele é físico. E, Como que eu faço né? essa transposição do físico para o espiritual? Só através do jejum. A gente tem... Paulo fala muito sobre isso aí nas cartas dele, né? Da concupiscência do corpo. A gente tem que fazer com que a nossa alma seja mais aflorada, maior que a vontade do nosso corpo. Aí sim você vai conseguir ter uma intimidade com Deus. Por quê? A alma, Deus criou a gente para ter um contato com Deus, para ter intimidade com Deus. Só que através do pecado, não deixa o corpo, inibe essa vontade, né? Sim. A gente sempre vai ter mais vontade de ficar no ar-condicionado do que ficar, né, num calor, no sol. Ou, melhor, o que é mais gostoso? É ficar 15 minutos no celular ou 5 minutos orando? Né? Tão simples. 5 minutos às vezes tornam 2, 3 horas, mas 15 minutos no celular, só às vezes você pega o celular. É porque você deu, né, assim, 5 minutos em oração, às vezes pode virar 1 hora. Mas por quê? Porque você deu voz ao espiritual, você deixou o espiritual falar mais alto. Sim. Aí você cria gosto por aquilo, aí a coisa flui, né? Sim. Tem que começar. Exatamente. Só começar. E são pequenos passos. Não adianta você falar assim, não, hoje eu vou fazer 2 horas de adoração. Beleza. Mas se não for constante... E uma coisa que eu escuto muito da doutora Filó, que ela é além de ser uma médica excelente, uma pediatra, e ela é pregadora, ela fala assim que para você conversar com Jesus tem que ter hora. Para ser um médico não tem que marcar hora. Para o cliente passar por você não tem que marcar uma hora. Para a gente levar as crianças na escola não tem hora de entrar. Para entrar no trabalho não tem hora de entrar. Por que para Jesus a gente não marca uma hora para falar com ele? Hora. Então, ou é o que sobra, né? Não, então, assim, a gente tem que fazer o propósito, ó. Todos os dias, tal hora, eu vou me parar e vou conversar com o meu Senhor. É 10 minutos, mas são 10 minutos conversando com o meu Senhor. E se você pegar os religiosos, né? Quando a gente fala religiosos, somos todos religiosos, mas a gente está se referindo aos irmãos, os freis, os padres, as freiras. Eles têm a leitura das horas, né? Eles sim têm, né? Acho que é 7h15, Começa 6 5 da manhã. Eu ia falar 7 da manhã. 5 da manhã, mas 6 da manhã. E assim vai, tem né? A leitura das horas. Sim. E é o dia todo. Então, assim, dentro da nossa profissão de fé, existe o dia todo alguém rezando pelo mundo. Sim. Porque daí sim a gente não reza só por nós. Né? A gente, lógico, coloca as nossas intenções, reza pelo nosso Papa, pelos nossos padres, pelas nossas paróquias, mas na grande maioria das intenções está o mundo. Sim. Né? É o que sustenta a igreja em pé. São as orações. São as orações, são os mosteiros, os monges, os conventos, religiosos, né? Os conventos. Mas assim, não só em questão, né? Eles decidiram optar por isso, mas a gente também pode fazer o nosso momento. Realidade nossa é realidade outra, mas a gente pode. Meu, você imagine, em 24 horas, você não conseguir parar 10 minutos para conversar com o Senhor que deu essas 24 horas para você? Desculpa, mas tem coisa errada na sua vida. Tem coisa errada. É triste falar isso. Você não conseguir separar 10 minutos para falar com o Senhor do seu dia, da sua vida, a Ele que propôs tudo. Dom Henrique, ele falava assim, a vida não é nossa, a vida é um dom. Sim. Por quê? A gente não produz oxigênio. Quem dá oxigênio é Deus. Eu tive um professor que ele falava assim, vocês acordam de manhã, vocês agradecem porque vocês abriram os olhos e estão enxergando? Eu falei, eu agradeço, porque eu sabia que um dia eu podia ficar sem. E daí, ele falou, você agradece porque está enxergando? Daí eu contei, né? Falei para ele que um dia eu ainda posso ficar sem, então eu agradeço para manter. Uhum. Ele falou assim, mas você sabe que se você chegar a isso, não existia Covid, tá? Estamos falando de 2000 e lá para trás. Se você chegar para alguém que está no hospital e falar assim, você me dá toda a sua fortuna pelo quê? Ele fala assim, por um dia respirando sem oxigênio. E daí
vem essa reflexão, né? Ah, porque a minha vida tá ruim, porque eu tô cheia de problema, mas você tá enxergando, você tá respirando, você tá vivo. Você tá correndo atrás, né? Não é? Você tá desanimado, mas tá tudo ali. Você vê, no caso, eu vi uma história da filha do dono do Santander. Santander? Acho que foi, não sei se foi, acho que foi Santander mesmo. O pai dela morreu de Covid. Ela falou assim, meu pai ficou internado no melhor hospital do mundo. Os melhores médicos atenderam ele. Ele morreu porque ele não tinha capacidade de respirar oxigênio que era de graça. Entendeu? Fica assim, meditar. Né? Ele tinha tudo que ele pôde. Ele gastou com os melhores médicos, com o melhor hospital, com os melhores equipamentos, mas ele morreu porque não conseguia respirar uma coisa que era de graça. Sim. Sim. Entendeu? Então, é isso que esse evangelho vem mostrar. Quando você tem essa conexão, até o improvável aparece. Parece. Vai aparecer a roupa, vai aparecer a comida, se tá ruim, dobra o seu joelhinho, né? Faz essa conexão, porque daí o ruim vai ficar bom. Vai. Pode ser que não melhore do jeito que você quer. Para ficar bom, eu tinha que morar num palácio com ar condicionado. Mas é seu corpo, não é sua alma. Exato. A gente tem que ver que a tribulação ela tem dois destinos. Um para separar os fortes dos fracos e outro para nos aproximar de Deus. Porque em Gênesis, na história de José do Egito, tudo aquilo de ruim que aconteceu com José, no final, quando o povo, a família estava passando fome, e eles foram lá para o Egito encontrar José, eles pediram perdão para José. José falou, não peço perdão não, porque Deus tira algo bom de uma coisa ruim. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, toda tribulação que a gente está passando, por mais que seja financeiro, por saúde, tudo, a gente tem que olhar que o que Deus está querendo disso de mim? O que eu preciso fazer a mais para Deus? Sim. Será que essa doença não foi porque eu me abandonei, me afastei da presença de Deus? Será que essa tribulação, que essa situação financeira, será que é alguma coisa que eu deixei de fazer? Às vezes pagar um dízimo, às vezes ajudar um próximo que está necessitado. Entendeu? Então, a gente tem que tirar isso como... E meditar sobre isso e falar assim, tá, o que Deus quer dessa tribulação que estou passando para a minha vida? E entregar para Ele, pedir para Ele, que Ele vai dar o caminho para você. Falar assim, não, faça isso que vai resolver. Que é a proposta de João Batista. Tem... Né? Olhe para a sua vida, se arrependa daquilo que você fez. Sim. E mergulhe nas águas e saia daqui um homem novo. Santa Teresa d'Ávila, um dia estava indo em missão para uma outra cidade, uma carroça na época lá, que não tinha carro, e ela descer da carroça lá, ela torceu a perna e quebrou. E ela falou, Senhor, como o senhor pode permitir uma coisa com uma serva sua? Eu estou em missão, estou anunciando o seu reino. E agora, como que eu vou fazer com a perna quebrada? Ele falou assim, eu faço com os meus melhores amigos. E ela fala, por isso que o senhor tem tão poucos. Ela é bocuda que nem ela era. Tanto que tem história que ela, uma vez foi pro Santíssimo, que ela estava pé da vida, falou, Senhor, hoje eu não estou com um saco para adorar, mas vou ficar aqui em respeito ao Senhor. E um dia, ela, em uma visão espiritual, ela perguntou para o Senhor, qual foi o dia que eu mais adorei? Aquele que eu fiquei à madrugada? Não. Aquele dia que eu levei a multidão para adorar o Senhor? Não. Então qual foi? Foi aquele dia que você não queria estar adorando, mas você estava lá porque você me amava. Entendeu? Isso que é amar a Deus. Eu não quero, eu não tô com saco, não tô com paciência, mas eu tô aqui porque eu te amo. Sim. Entendeu? Hoje eu não vou ficar 10 minutos em intimidade com Deus porque tá tudo dando errado. Então, fica 20. Fica 20, porque... Se tá tudo dando errado, fica 20. Não culpa Deus pelos seus erros, pelas suas opções. Você sabe que você me fez lembrar de uma coisa, né? Eu tava com os ligamentos do joelho rompidos, com o pé quebrado, e eu fui cantar no Crisma do Belém.
Porque era o Crisma e eu era a coordenadora do coral. Sim. Eu, de verdade, naquele dia, eu acho que eu não queria estar ali. Não tinha como. Eu tava com o pé quebrado, eu tava com o joelho, eu tava com aquela bota, com aquele RoboFoot. Cantei o tempo todo sentada. Sim. Botei uma cadeira, sentei, botei o microfone na minha altura, botei outra cadeira, coloquei a perna em cima. Sim. E ali eu fiquei. Mas você sabe o desfecho desse meu joelho? Eu tive o primeiro médico que me atendeu, opera. O segundo médico que me atendeu, não opera. Terceiro médico que me atendeu, se você não operar, você não vai andar. Quarto médico que me atendeu, não opera, porque daí você não vai ter mobilidade. Aqui em Itatiba tem um médico, que eu não vou falar o nome dele, porque eu até gosto dele, tá? Eu gosto de verdade dele. Que opera todo mundo e a história é que você vai para operar o joelho esquerdo e ele opera o direito. Você sabe de que eu tô falando. Sim. Eu cheguei e falei assim, eu vou marcar uma consulta no SUS. E o médico do SUS vai falar para mim se eu tenho que operar esse joelho ou não. Já tinha passado em 4 especialistas. Uhum. Você já viu a Santa Casa ligar para alguém e falar assim, olha, vamos marcar sua cirurgia? 20 vezes. Eu fazendo fisioterapia, porque daí o primeiro médico que falou, opera, eu sou especialista, eu vou te operar. Ele era da Santa Casa. E eu falei para ele, eu falei, então, doutor, o senhor precisa me passar as fisioterapias, porque eu preciso fortalecer a coxa. Ele, é verdade, passou 30. O que era para fazer uma por dia, em um mês estar fazendo, eu fiz quase que 2 por semana, porque eu queria reabilitar, não queria operar. E queria as outras opiniões. Então, assim, eu tinha a Santa Casa correndo atrás de mim para operar, eu tinha opiniões de médicos particulares. Sim. Eu falei, eu vou marcar no SUS. Cheguei no SUS, era o tal do Lobo. E daí eu peguei e olhei, falei, puta, agora ele vai operar meu joelho errado, né? Entrei, contei a história triste para ele, quebrou assim, assado, né? Eu tava fazendo esse movimento, rompeu, tá aqui a ressonância. Ele olhou para mim e falou assim, e você quer operar por quê? Eu falei, não quero operar. Eu tô aqui para pegar a sua opinião. Ele falou assim, você manca menos que eu. Vai operar esse joelho não, menina. Você joga bola profissionalmente? Você joga bola profissionalmente? Eu falei, não. Você é bailarina? Não. Ele falou, mas você dança? Eu falei, danço, né? Na vida, nos bailes. Ele falou, não, você não tem que operar esse joelho, não. Então, assim, ó, o tempo todo eu falei, senhor, eu vou operar pelo SUS, porque eu não tenho 20 mil reais para operar o meu joelho. Uhum. Se o senhor quiser que eu opere, eis-me aqui. Uhum. O senhor que vai fazer a cirurgia pela mão do médico. Sim. Mas se o senhor quiser não me operar, eu não preciso passar pelo centro cirúrgico. Sim. Né? E daí, esse médico que opera todo mundo falou que não era para operar. Falou que não era para operar. Né? Conhecido como açougueiro, né? Como fala. Tadinha, gente boa. Eu gente. gosto dele. A minha irmã não perdeu um dedo por causa dele. Eu não conheço. Ele é uma ótima pessoa. Não conheço ele. Ele é uma pessoa muito humana. Quando eu for marcar, mesmo quando eu tinha convênio, eu marcava com ele. Eu gosto dele. O povo não gosta não, mas eu gosto. Então, aí é a importância, né? A gente ter intimidade com Deus e preparar o caminho, né? Além de a gente preparar o caminho para as outras pessoas, como nós estamos fazendo aqui, e preparar o nosso também, né? Não esquecer do nosso, porque João vem falando, né? Preparar o caminho, porque vai chegar e ele não é nem digno de amarrar sandálias, imagine nós. Nossa. Isso porque ele era primo, hein? Era primo. Imagina nós. Exatamente, imagine nós. Primo querido. Então, primo querido e já recebeu o Espírito Santo no ventre da sua mãe Isabel. Já foi assim, você vê que Jesus ele fala no começo aqui que tipo assim, o meu anjo, né, chama ele de aqui, ó. Eis que envio o meu anjo diante de ti. Então, quer dizer, já era um escolhido do próprio Cristo. Foi escolhido a dedo, assim, ó. Foi escolhido. E até porque o anúncio do nascimento dele foi por São Gabriel. Falou para Nossa Senhora, a sua prima, que era considerada estéril, tá grávida. Exatamente. Era João Batista. É. Entendeu?
Então, a gente tem que preparar o caminho sempre, sempre, cada dia, sempre preparar o caminho e por falar, não, Senhor, prepara o meu caminho, conduza-me até ti, ao teu reino, e que eu possa levar mais pessoas também. Sim. Né? A nossa missão é levar mais pessoas também para o reino, para ter essa experiência da vivência do Cristo. Sim. Então, para você que está aí até agora com a gente, vem caminhar com a gente. Faz aí, aproveita esse momento do advento. São 4 semanas que aí... 2 agora, né? Falta 2. só O advento começou lá atrás, né? São 4 semanas. Estamos na segunda já. E é um tempo preparatório. Assim como a quaresma prepara para a Páscoa, o advento prepara para o nascimento. Sim. Né? Deixa o seu coração limpo. Né? Não seja como toda Belém, que fechou as portas para Jesus. Exatamente. Né? Deixa o seu coração limpo, deixa essa luz, olha, me arrepia. Entrar na sua vida. Quando eu falo do Natal para todo mundo, desde sempre, eu falo que a luz que desce à Terra neste momento ilumine o seu dia, ilumine a sua vida, ilumine as suas escolhas. Sim. E a nossa caminhada aqui é para te apresentar um pouquinho disso. E se preparar o caminho, preparar a morada, né, para receber o menino Jesus, não precisa esse palácio. A manjedoura, uma palha, ser, né? A manjedoura do nosso coração. A manjedoura né? do nosso coração. Mais humilde. Com as nossas misérias, né? Nossa, aquela lembrei bagunça, de uma música do Alan agora. Eu amo aquela música, gente. Né? Com as nossas misérias, com toda aquela sujeira que tem um curral, né? A gente possa receber o Jesus e a partir de receber esse Cristo no nosso coração, ele pode limpar a nossa casa, limpar todo o nosso ser e fazer criaturas novas para viver o reino dele. Amém. E eu desejo também que Jesus faça morada no coração de cada um, né? A cada Natal é tempo de renovar essa morada, né? De Cristo, como a gente está falando aqui agora. Sim. Rever, né, o que a gente fez, o que deixou de fazer, o que é presente fazer, mas sempre com foco em Deus. Que Cristo. Jesus sempre as primícias, né? O primeiro lugar é dele, sempre. Eu acho que a mensagem principal disso aí é você preparar o caminho para receber o Cristo e o encontro dele, porque ainda ele está deixando ser encontrado. Sim. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Né? Amém. Fique com Deus. Até a nossa próxima Caminhada Podcast. Não esqueça de compartilhar. Sim, né? Curtir, deixar o like. Deixa o seu like aqui embaixo. Escreve nos comentários o que você achou de tudo isso. Exatamente. E se você está com saudade do Wi-Fi, diz aqui para mim, a gente vai voltar. Sim. Segue nas outras plataformas, no Instagram, Facebook, no próprio YouTube. Temos testemunhos no Spotify, exatamente. Estava esquecendo do Spotify. Eu gosto mais do Spotify. Eu, no fazer no dia a dia, eu prefiro o Spotify também. E tem alguns testemunhos já, tá? Da nossa caminhada aí de pessoas falando que através dos vídeos, do áudio, se sentiram tocadas. Isso é muito legal, isso é muito gratificante, isso aí dá um norte para nós, para a gente seguir nessa caminhada com Cristo.